Há uma verdadeira transformação quando a pessoa deixa a natureza carnal pela natureza espiritual. Nós vamos dar continuidade hoje ao 1 Coríntios, capítulo 15, a partir do versículo 33. Dando sequência ao que nós começamos lendo ontem, né? Vamos pedir a direção do Espírito Santo. Senhor Jesus, envia o teu Espírito até nós, que nessa meditação, nessa carta do apóstolo Paulo, e tudo que o Senhor transmitiu através dele, venha ser transmitido para nós. Nós somos tua igreja hoje. Amém. Então no 33 diz assim: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. As fofocas, né? As fofocas, elas causam grandes problemas em qualquer lugar, em qualquer ambiente. Infelizmente isso vai haver sempre, dentro, fora da igreja, numa instituição, num trabalho, numa empresa, numa loja, num comércio, em casa, na família, porque ela é uma semente do mal. É como Jesus falou, né? Foi plantado trigo, mas no meio do trigo apareceu o joio. Exatamente a mesma coisa o apóstolo quer dizer. E o Bispo Macedo escreve assim: más conversações. Quem, em sã consciência, colocaria em seu colo uma víbora e a acariciaria? Nenhuma pessoa sensata faz isso. Mas com relação à fé, muitos cristãos ignoram o perigo de ter estreitas amizades com pessoas perversas e corrompidas moral e espiritualmente. Afinal, é impossível conviver com alguém e não ser influenciado de alguma forma por ele. Se do justo aprendemos a justiça, dos ímpios, o que podemos esperar? Paulo falou de forma enfática sobre a ressurreição do Senhor Jesus e dos salvos durante a sua segunda vinda, porque havia muitos gregos que rejeitavam e até zombavam deste ensino. Com isso, o convívio com essas pessoas produzia más conversações, de maneira que todas as instruções divinas perdiam seu valor. Dessa forma, saber selecionar o círculo de amizades, inclusive nas redes sociais, é essencial para quem deseja manter a fé, o temor e a conduta irrepreensível diante de Deus. Como membros de uma sociedade, estaremos sempre em contato com pessoas dos mais variados tipos, mas devemos limitar a nossa convivência com elas para que não sejamos afetados por seus costumes. E aí no 34, vigiai justamente e não pequeis, porque alguns ainda não têm o conhecimento de Deus. Digo para a vergonha vossa. Então quer dizer, eu devo evitar o pecado para quê? Para que eu não... Aliás, eu devo vigiar para evitar pecar. E havia pessoas novas, então elas estavam ainda recém-convertidas. Elas não tinham uma estrutura para ver alguém cometendo um pecado, um erro. Hoje, por exemplo, hoje em dia, nós vemos tantas pessoas abandonando a fé, abandonando a obra. E isso aí, para aqueles que estão chegando agora na igreja, eles veem isso, se deparam com essa situação de fraqueza espiritual de muitos, e ela também se enfraquece ainda mais, e ela fica vacinada contra o evangelho. 35. Mas alguém dirá: como ressuscitarão os mortos? E com que corpo virão? Insensato. O que tu semeias não é vivificado, se primeiro não morrer? E quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer, mas o simples grão, como de trigo ou de outra qualquer semente? Mas Deus dá-lhe o corpo como quer, e a cada semente o seu próprio corpo. Nem toda a carne é uma mesma carne, mas uma é a carne dos homens, e outra a carne dos animais, e outra a dos peixes, e outra das aves. E há corpos celestes e corpos terrestres, mas uma é a glória dos celestes e outra a dos terrestres. Por quê? Havia então uma discussão sobre quando a pessoa morrer, que corpo que ela vai receber. Homem, mulher, loiro, moreno, alto, baixo, magro, gordo. Então, nessa situação, ele está falando assim, olha, se você semeia, você vai nascer de novo. Mas o que importa o corpo que você vai receber no celestial é um corpo celestial.
Então ele fala que há uma diferença, né? Esse corpo físico limitado, que vai envelhecendo, que vai enfraquecendo, que adoece, é um vaso de barro, né? Que precisa, né, de seus cuidados. Então, no celestial, diferente, nós vamos receber um corpo eterno. Aí no 41, uma é a glória do sol, e a outra a glória da lua, e outra a glória das estrelas, porque uma estrela difere em glória de outra estrela. Assim também a ressurreição dentre os mortos. Semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Quer dizer, todo sacrifício que você faz, toda renúncia que você faz consigo mesmo, pelo fato de você tomar sua cruz e seguir após o Senhor Jesus, então vai haver uma recompensa, né? Você vai lá em Apocalipse, para cada igreja ele fala uma recompensa. Uma ele vai dar a coroa, a outra o privilégio de se assentar ao trono, a outra o privilégio de vestir de vestes brancas, enfim, cada uma a sua recompensa. E aí ele diz assim, 43, semeia-se em ignomínia, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará com vigor. Semeia-se corpo natural, ressuscitará corpo espiritual. Há corpo natural e há também corpo espiritual. Assim está também escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente. O último Adão, em espírito vivificante. Então, aqui ele já começa a entrar no lado espiritual das coisas. Assim como eu tenho esse corpo físico, também eu possuo o corpo espiritual. É ele que cresce, é ele que amadurece. Eu posso envelhecer, por exemplo, no corpo, na minha idade, nos anos, mas eu posso estar no meu espírito ainda como uma de criança. Uma criança que ainda não sabe orar, não sabe falar com Deus, não tem comunhão com Deus. Então, eu tenho que desenvolver esse homem interior que eu tenho. Eu alimento ele. Às vezes até o apóstolo Paulo, ele assemelha, por exemplo, e isso que nós estamos lendo aqui, ele representa no mundo espiritual um alimento forte. Mas existe o leite. Por exemplo, os ensinamentos básicos do Evangelho, a base do Evangelho é o alimento básico para você que está começando agora. Então, você começa através dele, aprendendo, levantando, fortalecendo, para depois vir o alimento mais forte. Quer dizer, o seu homem interior vai crescendo. Quando ele fala do primeiro homem, Adão, foi aquele que pecou, que lá no jardim do Éden, no paraíso, ele comeu da fruta e ele abandonou, então, o seu estado de pureza e ele, por causa do pecado, foi afastado de Deus. O último Adão, ele está representado por Jesus, que através da cruz carregou sobre nós o nosso pecado, a nossa culpa. Ele nos trouxe, então, vida. Então, ele nos vivifica. Olha o Bispo Macedo falando. Adão carnal e Adão espiritual. Todo ser humano nasce com a natureza do primeiro Adão. Por ser alma vivente e possuir a natureza adâmica, o homem é influenciado por seus desejos. Ou seja, ele é inclinado às corrupções da sua carne. Por isso fracassa. Como o primeiro homem fracassou quando cedeu ao pecado. Mas o último Adão, o Senhor Jesus, é espírito vivificante. Isto é, sua natureza é espiritual. Por isso venceu o pecado e a morte. Isso significa que se desejamos a salvação, precisamos ter a mesma natureza que ele tem. Portanto, a natureza carnal, que é inclinada ao pecado, precisa ser transformada em celestial. Mas essa obra só é realizada pelo Espírito Santo, por meio do novo nascimento. Quando isso acontece na vida de uma pessoa, embora o seu exterior seja o mesmo, o seu interior é completamente regenerado. Assim, aquela pessoa antes emotiva, fraca, vazia e abatida, se torna espiritualmente forte, equilibrada, firme e determinada. E aí, dando continuidade, no 46. Mas não é o primeiro o espiritual, senão o natural? Pois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno. O segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual o terreno? Tais são também os terrestres. E qual o celestial? Tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial.
Então aqui está a imagem exata do que Deus quer para cada pessoa hoje, já, no presente momento. Então, quando nós nascemos, trazemos a imagem do primeiro Adão, do pecado, do erro, até o momento da consciência em que nós, então, nos rendemos, nos humilhamos e decidimos matar essa velha criatura através do batismo nas águas. Então, eu faço o sepultamento dela, o sepultar da minha criatura, dos meus desejos, da minha vontade, dessa velha pessoa. E ali, o Espírito Santo, então, tem esse poder de regeneração. E ele me transforma num novo ser. Eu vou continuar com a mesma aparência, com o mesmo corpo, mas agora dentro de mim, eu vou ter um homem espiritual, a imagem e semelhança do Senhor Jesus. Aí o 50 diz, agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Porque esse corpo que nós temos, ele é perecível. Então, ele não pode herdar, como ele está dizendo, o reino de Deus. Mas quem pode herdar o reino de Deus? É esse homem interior que há em nós. O Bispo Macedo explica assim, seremos transformados, corpo e alma viverão no reino de Deus. Não este corpo de carne e osso limitado, sujeito à fragilidade e à deterioração com o decorrer dos anos, e sim um corpo transformado. Todos os que morreram salvos passarão pela ressurreição ao soar das trombetas e receberão um corpo incorruptível e vestido de glória. Portanto, servir ao Senhor Jesus com fidelidade em nosso corpo corruptível até o fim assegurará o galardão de um corpo novo, perfeito e imortal. Aí você consegue imaginar, por exemplo, a pessoa que estava doente, morreu doente, mas ela, ao ressuscitar, recebe um corpo novo. Nunca mais ela vai saber o que é doença, nunca mais ela vai saber o que é dor. Imagine uma pessoa que foi violada e ela traz as marcas dessa violação, a dor na alma, e quando ela morre literalmente para esse mundo, ressuscita um novo corpo, que nunca vai ser mais violado. Aliás, nem sequer lembrança do seu passado ela vai ter. Aí ele diz assim, no 50, vamos lá. E agora digo isso, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Paulo, ele está falando sobre o arrebatamento da igreja. A esperança deles era que o arrebatamento pudesse acontecer a qualquer instante. Veja que os anos já passaram e chegou até nós, 2021, né? O ano em que eu estou lendo essa meditação aqui da Bíblia. Veja que chegamos a esse ano e ainda o Espírito Santo não arrebatou a sua igreja, mas eles viveram até o último instante das suas vidas, imaginando que a qualquer instante o Senhor Jesus poderia voltar e arrebatar a igreja deles. Assim somos nós, temos que viver os nossos dias na terra até o último instante, como se hoje fosse o nosso último dia de vida aqui. E que nós seremos, mais cedo ou mais tarde, arrebatados, seremos transformados. Senão, a morte é a coisa que vai nos separar deste mundo, mas vai nos levar de volta para casa. No 53. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quanto isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, isto que é mortal se revestir da imortalidade. Então, cumprir-se-á a palavra que está escrita. Tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Quer dizer, Jesus, ele é a vitória, né? Ele venceu a morte, ele venceu o inferno, ele venceu tudo. Poxa, tragada foi a morte já tragou tantas vidas, né? Já levou, ceifou tantas vidas. Por exemplo, esse vírus, ele conseguiu levar tantas vidas
Mas se ele encontrou uma pessoa que está salva, a morte não conseguiu tragar ela. Pelo contrário, levou ela para a eternidade com Deus. Aí ele fala, onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Porque Jesus, ele desceu ao inferno, mas ele saiu de lá vitorioso. O Bispo Macedo fala até assim no comentário, o aguilhão da morte é o pecado, isto é, a morte entrou no mundo com a força destruidora por causa do pecado. Por isso o homem, ao ser tentado a pecar, deve lembrar que por trás dessa aparente e sedutora satisfação se encontra um ferrão que leva à morte espiritual. Portanto, somente aquele que se aliar ao Senhor Jesus não será definitivamente vencido pela morte e pela condenação eterna. Afinal, ele foi o único que venceu a morte e ressuscitou ao pecado. Glorioso demais. Aí no 6, no 56, ora, o aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Aleluia! Graças a Deus. Poxa, é tão forte, né? Poxa, isso aqui me aviva, essas palavras aqui me fortalecem tanto. Olha só, o vosso trabalho não é vão. Sabe, às vezes você comete pecados porque nós estamos limitados a esse ser humano que somos. Mas olha que interessante, né? A gente precisa ser firmes, quer dizer, se eu cair em pecado, qual é o meu dever como cristão? Levantar, sacudir toda a poeira do meu corpo e seguir em frente constantemente, certo de que no final dessa estrada, a quem eu vou encontrar ela? O Senhor Jesus. Então, minha amiga, meu amigo, se mantenha firme, se mantenha abundante na obra de Deus, quer dizer, ganhando almas, porque o desejo daquele que está salvo é salvar outros, é levar a palavra de vida para as outras pessoas. Talvez você não vai ser escolhido para ser uma esposa ou um pastor que vai trabalhar efetivamente na obra de Deus, mas a sua vida no átrio, ela tem que condizer com Deus que você serve. A sua vida, ela tem que revelar o Jesus que você prega. Então, lute para ganhar mais uma alma. O Bispo Macedo encerra dizendo, firmes, constantes e abundantes, diante de verdades e recompensas tão gloriosas na eternidade, somos encorajados a nos manter firmes e constantes na fé, a ponto de nada nem ninguém nos abalar. Além disso, somos estimulados a fazer com todo o empenho a vontade de Deus e a promover o seu reino nessa terra. Todos os que viverem dessa forma serão devidamente retribuídos pelo Altíssimo. Não existe alegria maior que saber que Ele não se esquecerá da nossa fidelidade, da nossa devoção e do nosso amor para com o seu nome e para com o seu povo. Graças a Deus. Nós hoje encerramos o capítulo 15, amanhã vamos ler então o capítulo 16 e encerrar a primeira parte, a primeira epístola, né? A primeira carta de Paulo aos Coríntios. E vamos dar sequência também à segunda carta. Olha, eu convido você a não desistir dessa leitura. Eu encorajo você a ir até o fim, porque cada palavra aqui vai te alimentar, vai te fortalecer ainda mais. Espero ter ajudado você e não ter atrapalhado o Espírito Santo. Fica bem.